Ainda de pé, eu convido os irmãos que abramos juntos as nossas Bíblias. Em Marcos capítulo 9, nós leremos a partir do versículo 30 até o versículo 37. Marcos capítulo 9, versículo 30 até o versículo 37. A palavra do Senhor nos diz: E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Até aí a palavra do Senhor para a edificação da sua igreja nesta manhã. Oremos. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, a qual o Senhor nos dá diariamente, mas de modo especial, ó Pai, no dia de hoje, tu falas ao coração de todo o teu rebanho, de todo o povo que é teu, comprado pelo sangue do teu Filho, derramado na cruz do Calvário para o perdão de nossos pecados. Que possamos, ó Deus, compreender qual é a tua vontade, o que tu tens a dizer-nos através dela. Ouve, Pai, a nossa oração. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no século XV, um poeta por nome Jean de La Fontaine escreveu uma coleção de parábolas em homenagem ao príncipe, filho do rei Luís XIV da França, e dentre as quais eu gostaria de destacar uma que tem por título O Leão e o Rato. E diz assim a parábola de La Fontaine: Certo dia, estava um leão a dormir a sesta, quando um ratinho começou a correr por cima dele. O leão acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a bocarra e preparou-se para o engolir. Perdoa-me, gritou o ratinho. Perdoa-me desta vez, eu nunca o esquecerei. Quem sabe se um dia não precisarás de mim. O leão ficou tão divertido com esta ideia que levantou a pata e o deixou partir. Dias depois, o leão caiu numa armadilha. Como os caçadores o queriam oferecer vivo ao rei, amarraram-no a uma árvore e partiram à procura de um meio para o transportarem. Nisto, apareceu o ratinho. Vendo a triste situação em que o leão se encontrava, roeu as cordas que o prendiam. E foi assim que um ratinho pequenino salvou o rei dos animais. Moral da história: a história nos ensina que não devemos subestimar os outros e que devemos tratar todas as pessoas com gentileza e respeito, independentemente do seu tamanho, aparência ou poder. Meus irmãos, Jesus está a caminho de Cafarnaum, acompanhado dos seus discípulos, após ter curado um jovem possesso e ter trazido paz para mais um lar, para o seio de uma família. E durante aquela caminhada, ele, como bom mestre, seguia ensinando os seus alunos, ensinando e preparando para o porvir. Porque o ensino não tem outro objetivo senão preparar a nossa vida para aquilo que está por vir. O ensino que recebemos hoje certamente nos será útil e necessário em um outro momento da vida, em um futuro não tão distante. E assim está lá Jesus ensinando aos seus discípulos, ensinando os seus alunos e falando com eles algo de, ao mesmo tempo, difícil compreensão e também difícil aceitação.
e ele diz: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. E diz o versículo 32, eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Meus irmãos, como é perigoso o momento em que nós não compreendemos uma fala, um ensino, e ao invés de buscarmos um esclarecimento, tiramos as nossas próprias conclusões. Uma palavra colocada, apresentada, dita, ensinada, tem um objetivo que, quando não compreendido, pode desviar a nossa atenção, até mesmo a nossa vida, para uma outra direção, para um propósito muito diferente daquele para o qual ela foi anunciada. E a palavra de Deus nos diz que a palavra do Senhor, ela não retorna a Ele sem que ela cumpra os propósitos para o qual ela foi pregada. E os discípulos estavam ali sem compreender, temerosos de perguntar, mas já conduzindo o raciocínio para uma outra direção. Bom, o mestre falou aqui, ele está nos dizendo que ele será entregue nas mãos dos homens, que o matarão, e 3 dias depois da sua morte ele ressuscitará. A questão da ressurreição depois dos 3 dias, eles esqueceram. Eles pensaram ali, bom, ele disse que vai ser entregue na mão dos homens e ele vai morrer. E aí? Quem vai ocupar esse lugar de honra? Quem entre nós será o maior? Jesus seguia caminhando à frente e eles atrás conversando, e chegaram em casa. Jesus então os pôs ali sentados e pergunta para eles: olha, sobre o que vocês estavam conversando lá no caminho? Eu percebi que vocês estavam falando alguma coisa, e qual era o assunto? E eles ficaram assustados, iguais as crianças, quando estão fazendo alguma arte e são surpreendidas, e ali ficaram olhando um para o outro. E agora? Como é que nós vamos explicar para ele sobre o que nós estávamos falando? Mas Jesus, além de tudo, é onisciente, ele sabedor do que se passava no coração deles. Olha para aqueles homens, para os seus alunos, para os seus discípulos, os coloca sentados, dizendo a eles: sentem aqui que eu vou ensinar a vocês. No reino de Deus, as coisas são diferentes. No reino de Deus, as coisas não são como as coisas deste mundo. No reino de Deus, aquele que quiser ser o maior e que quiser ser o mais importante, este precisa fazer-se servo de todos. O mais importante não é aquele que é servido, mas o mais importante é aquele que serve. Por isso, meus irmãos, a igreja do Senhor, ela tem ministros, e os ministros da igreja são diferentes dos ministros dos governos, porque a palavra ministro, na sua origem, ela significa aquele que serve. Então o pastor é aquele que é ministro da palavra, porque ele serve a igreja com a palavra de Deus. Os presbíteros são ministros do governo porque servem a igreja com a administração da igreja. Os diáconos são ministros da igreja, ministros do Senhor, porque servem ao Senhor com o zelo com as coisas de Deus, com a organização do culto e com o serviço e o cuidado do povo de Deus. Ser ministro, meus irmãos, no reino de Deus é muito mais importante do que ser ministro nos governos. É servir ao Senhor, e como orienta a palavra de Deus, o salmista nos diz, no Salmo de número 100, versículo 2, ele diz: servir ao Senhor com alegria, conscientes do privilégio que é servir ao Senhor. Não é um peso, mas é um privilégio, ofertado a poucos. E felizes são aqueles que reconhecem no serviço do Senhor este privilégio, o privilégio de servir ao Senhor, e se fazem grandes servindo ao Senhor, e se fazem grandes colocando as suas mãos, os seus talentos, as suas competências à disposição da obra do Senhor. Diz a palavra do Senhor que grande é a seara, e são poucos os trabalhadores. Roga, portanto, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua obra. Felizes são aqueles que recebem este chamado e que reconhecem nele
um privilégio, o privilégio de servir ao Senhor. Meus irmãos, mas é preciso reconhecer que a grandeza está no servir e servir com alegria, no privilégio que temos de sermos chamados por Deus para oferecer a Ele as nossas mãos ao trabalho, os nossos corações, os nossos talentos. Aí reside a grandeza. Mas Jesus quer ensinar, e assim Ele ensina aos seus discípulos e a nós também: maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Meus irmãos, quem quiser ser o maior, seja servo de todos. Diferente, em oposto completamente, está a visão do mundo. Esta visão de que o maior é aquele que é servido, e o ser humano é aquele que se orgulha e que depende muitas vezes, para estar feliz e satisfeito, dos aplausos, do reconhecimento, dos elogios. Mas aí, meus irmãos, há uma porta aberta para coisas abomináveis que contrariam o reino de Deus. Entre elas a corrupção. Por que não dizer o que são capazes as pessoas de fazer para alcançar as mais altas posições, para alcançar o reconhecimento? Se corrompem, se vendem, abandonam os princípios morais e princípios da palavra de Deus. E aí nasce todos os males e tudo aquilo que de abominável nós percebemos neste mundo. O desafio é, meus irmãos, colocarmos o nosso coração na obra do Senhor e servi-lo com alegria, na pretensão, mais do que sermos os maiores, mas de sermos valorosos e preciosos servos e servas de Deus. Quando nós nos desviamos desta proposta evangélica, quando nós vamos buscar os aplausos, o reconhecimento e os elogios, nós abrimos espaço, abrimos a porta para que tudo aquilo que é abominável à palavra de Deus entre no nosso coração. E aí nós nos afastamos da palavra de Deus, nos afastamos da boa disposição para o serviço do Senhor e, por consequência, nos afastamos de Deus. E aí vem o esfriamento da fé, e aí vem o esfriamento da comunhão com Deus, e aí vem, por consequência, o abandono da comunhão com Deus, do serviço do Senhor. Deixamos de fazê-lo com alegria, dando lugar no nosso coração às coisas que são apontadas ou que são pertencentes ao mundo. E aí o nosso coração, a nossa fé se esfria. E o exercício recomendado, meus irmãos, nos vem nas palavras ditas pelo apóstolo Paulo, na carta que escreve aos Coríntios, quando ele nos dá orientação a respeito da ceia do Senhor. Ele nos diz, no final, na conclusão de tudo, quando aquela igreja já não consegue discernir o corpo e o sangue, já não há mais comunhão da igreja, do crente com o seu Salvador, ele diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos, muitos doentes, e não são poucos os que dormem. Paulo não fala de enfermidade ou dor física, Paulo fala da enfermidade espiritual que nos afasta de Deus, nos faz viver uma vida independente, alheia à vontade e ao parecer de Deus. E aí nos enfraquecemos, adoecemos e espiritualmente morremos, abandonando então o evangelho da salvação. Meus irmãos, na sequência do texto da palavra do Senhor, que Jesus trouxe uma criança, colocou-a no meio deles, tomou-a nos braços e disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Jesus traz a criança e a coloca no meio, para que ela seja o centro das atenções. Mas por que a criança? Por que a criança? Por que Jesus escolhe a figura da criança? Em primeiro lugar, meus irmãos, pela sua inocência. A criança ainda não foi contaminada pelos valores deste mundo, por esta disputa cruel
que nos cobra ou que nos faz desejar sermos sempre melhores do que os outros, maiores do que os outros, sermos os primeiros, sermos os mais importantes. O coração da criança não foi contaminado com este sentimento. Elas não estão preocupadas em serem maiores, melhores, elas estão preocupadas apenas em ser. Uma outra característica, meus irmãos, presente nas crianças, elas são totalmente dependentes dos adultos. Assim como a palavra nos sugere que nós devemos ser totalmente dependentes de Deus. A vaidade também nos leva a crer que nós podemos traçar ou estabelecer uma caminhada solitária, que não precisamos de Deus. A criança é dependente de Deus, dependente do adulto, e nós, na mesma proporção, precisamos ser dependentes de Deus. A criança confia no adulto, e nesta mesma proporção, nós precisamos confiar em Deus. Nós que temos a experiência de termos filhos, termos netos, e vemos a tranquilidade, a serenidade com que eles adormecem no nosso colo, a tranquilidade com que eles vão quando são tomados por nós pela mão, sem saber qual é o destino final, para onde os estamos guiando, porque eles confiam em nós, e eles não querem saber. A confiança que eles têm faz com que eles sigam de coração em paz, porque aquele, ou nós adultos que os guiamos e os conduzimos, certamente os levaremos por um caminho seguro e para um destino de paz. E é necessário fazer-se como uma criança, diz o texto da palavra do Senhor, para que nós possamos agradar ao Senhor. E por fim, meus irmãos, olharmos para Jesus, que nos convida a sermos seus imitadores, a vivermos o modelo de Cristo. E qual é o modelo de Cristo? Cristo é o Deus que renunciou, abdicou do trono, que abandonou o seu trono e fez-se homem por nós, para que nós tivéssemos a vida. Ele é Deus, e sendo Deus, abriu mão da sua condição de Deus para estar entre nós. Ele é, e renuncia ao seu direito de ser, para estar conosco, e para nos dar vida e nos dar salvação a nós que não somos. Ele, que é o maior, se fez o menor, para tornar-se igual a nós. E estando, e nesta condição de igual a nós, então entregar-se à morte e pagar o preço exigido como salário do pecado. Ele é o maior, que fez-se o menor, e nos ensina que nós também, se Ele, Deus, foi capaz de, em sendo Ele o maior, fazer-se o menor, Ele nos chama a que nós também nos coloquemos nesta posição, sendo menores, para que sejamos servos de todos. Os seus discípulos também, eles que neste momento da vida estão preocupados ali com quem vai ocupar aquele lugar, em saber quem haveria de ser o maior entre eles. Por tanto caminhar com Deus, por tanto ouvir de Jesus, também se fizeram os menores. E o sangue deles também foi derramado pela causa do Evangelho. Eles também foram capazes de morrer, de se submeter à morte, por amor do Evangelho. Eles não tiveram medo, meus irmãos, de se frustrar, de se aborrecer, de ficarem tristes, porque aprenderam assim com Jesus. E servir ao Senhor com alegria é suportar as tristezas, é suportar as decepções, é suportar as dores, é suportar o outro, é suportar tudo aquilo que a vida impõe a quem deseja servir ao Senhor com alegria. Mas eu gostaria, meus irmãos, de concluir citando o que Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2 da sua carta, a partir do versículo 5, e ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que nós sirvamos ao Senhor, meus irmãos, com alegria. Que nós não tenhamos a pretensão de sermos os maiores, os melhores, os mais importantes. Que nós não desqualifiquemos aqueles que julgamos menores. Somos todos servos de Deus. Vivemos para a glória de Deus. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Renunciemos ao eu, como sugere a palavra de Deus. E como o Senhor Jesus, nesse mesmo capítulo 9, nos diz, e aí é para nós pensarmos muito bem, aquele que comigo não ajunta, espalha. Que nós sejamos aqueles que caminham ao lado do Senhor, ajuntando, somando, reconhecendo o valor do outro, reconhecendo a importância do outro, quando necessário, suportando o outro, mas oferecendo as nossas mãos ao serviço do Senhor. Como diz o poeta sacro, no serviço do Senhor eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde e que nós sejamos os menores na obra do Senhor, mas estejamos lá na obra, servindo, não como maiores, como menores, mas servindo ao Senhor com alegria, atendendo ao seu chamado. Que Ele nos abençoe e nos guarde nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, chegamos ao final do nosso culto e que fique no nosso coração a palavra do Senhor, que nós façamos bom uso e não desperdicemos a oportunidade de servir ao Senhor e servi-lo com alegria. A palavra do Senhor nos diz: tudo quanto tiveres a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Não abra mão de fazer. Entenda como é um privilégio servir ao Senhor. E ore por aqueles que fazem. E sustente em oração aqueles que têm colocado as suas vidas à disposição da obra do Senhor. Sejamos nós bênçãos na vida dos servos, daqueles que têm colocado as suas vidas à disposição do Senhor. Sejamos abençoadores daqueles que têm colocado os seus talentos à disposição do Senhor. Que Ele nos abençoe e nos guarde nesta manhã. Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor. Grandioso, santo, eterno, poderoso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de termos estado aqui por este período na tua casa, falando contigo, ouvindo a tua voz e aprendendo de ti. Desafiados que somos, Senhor Deus, neste momento, saibamos fazer bom uso do privilégio que temos quando somos chamados a te oferecer os nossos dons e os nossos talentos, colocá-los à disposição da tua obra. Abençoa-nos, ó Deus, agora no final deste culto, conduzindo-nos, Senhor Deus, aos nossos destinos, sob a tua proteção e o teu cuidado. Conduze-nos, ó Deus, agora em paz, guarda-nos e livra-nos de todo mal. Abençoa a nossa vida, sê conosco e sê por nós. Atende a nossa oração. Nós te oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imenso de Deus, o nosso amantíssimo Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito de Deus repousem sobre a Igreja do Senhor nesta manhã e sobre todos nós permaneçam agora e para todo o sempre.
Amém.